4 meses depois da sua inauguração pelo Presidente da República, o Complexo Industrial de Alumínio da Barra do Dande, no Bengo, iniciou hoje a exportação das primeiras 1000 toneladas deste metal para a Holanda, numa altura em que o país registrou nos últimos meses um crescimento dos níveis de produção de alumínio de 150 para 250 toneladas por dia. Um momento considerado histórico para o setor industrial angolano. A operação logística decorre sobre rigorosas medidas técnicas e envolve o transporte do produto até o porto de Luanda, de onde seguirá para a Holanda. Este início das exportações representa não apenas um ganho econômico, mas também a dinamização da economia nacional que orgulha estes jovens. Nós estamos a dar a nossa contribuição para que haja um grande desenvolvimento para dentro do nosso país e para toda a sociedade angolana. Isso representa um verdadeiro contributo no nosso país e como também os nossos angolanos contribuem para as atividades comerciais ou parte do desenvolvimento e da produção do alumínio. A produção e a exportação de alumínio no país, com um aumento significativo no seu volume diário, poderá impulsionar outras indústrias associadas, como a de construção civil, transportes e a metalomecânica, reforçando a cadeia de valor nacional. Primeira lote deste dia, vamos exportar 1000 toneladas para o países Peixos, Holanda. Já temos plano para a nossa segunda lote para fazer exploração. Na nossa segunda lote de exploração vamos fazer no mês de abril. Neste momento já podemos produzir 240 toneladas por dia e no mês de maio vamos subir mais. No dia 15 de janeiro, que Sua Excelência o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, inaugurou esta unidade industrial da empresa Watong Angola de Alumínio. E, portanto, um mês depois, viemos também assistir o arranque efetivo da fabricação exato dos lingotes de alumínio. E hoje, dia 10 de abril, estamos a testemunhar o primeiro embarque, portanto, dos 20 contentores de lingotes de alumínio para o País Baixo, que, portanto, Holanda. É o consolidar da presença de Angola no mercado internacional do alumínio e reforça o compromisso com o desenvolvimento industrial e sustentável. A Watong Angola posiciona-se no mercado nacional como uma referência na transformação da matéria-prima e valorização dos recursos minerais. Um passo importante na diversificação econômica e redução das importações. Paulino Mendes e Mário Alfredo, a TPA, no Complexo Industrial de Alumínio da Barra do Dande. E o Governo anunciou o reforço de medidas de combate ao garimpo de ouro na zona limite entre as províncias da Huila e de Cunene, já identificadas como principais focos de propagação da cólera e também de desordem social. Durante a visita de trabalho à província de Cunene, o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, manifestou preocupação com o agravamento da situação nas zonas de exploração ilegal de ouro. Medidas de estancar aquilo que está ilegal. O garimpeiro o garimpo é uma atividade ilegal. Então precisamos de pôr ordem e a polícia repor a autoridade nestas áreas que estão sem autoridade. No âmbito desta preocupação, foi realizado um encontro com os órgãos de defesa e segurança, na qual foram definidas orientações concretas para travar a atividade ilegal. Entre as medidas anunciadas, destaca-se o reforço da cooperação entre a Polícia Nacional e as Forças Armadas nas duas províncias, com vista a garantir maior controlo territorial. Acabamos de fazer um encontro com os órgãos de defesa e segurança, onde orientamos também medidas que devem ser tomadas para eliminar esses focos de garimpo no limite entre a província do Cunene e a província da Huila. Deve haver uma coordenação entre as forças da polícia e das forças armadas ubicadas nas duas províncias, mas particularmente vamos fazer uma operação de maior envergadura na província da Huila. Aqui no Cunene não há assim grandes preocupações, mas no limite entre a província da Huila e a província do Cunene, na região de Chamutete, mais concretamente no Mupope, aí sim é preocupante, porque nós temos aí focos de garimpo de ouro, à semelhança do que está a passar no município do Dongo, na província da Huila,
E estes dois focos, principalmente do Mupop e do Dong, têm sido já áreas da propagação da cólera em grande escala, nestas áreas de garimpo de ouro. As autoridades acreditam que o combate ao garimpo ilegal não só permitirá reduzir os níveis de criminalidade, como também será determinante para conter a propagação de doenças como a cólera, que tem afetado as comunidades locais. A intervenção governamental surge num momento crítico em que a saúde pública e a segurança se cruzam, exigindo respostas rápidas e eficazes para proteger as populações e restabelecer a legalidade nas zonas mineiras informais no sul do país. Uma mancha de petróleo foi avistada ao longo da costa norte da praia do Quinzao, no Zaire. Está a preocupar inúmeras comunidades que vivem da pesca nos municípios de Tomboco, Manga Grande e Quivanda. Há mais de uma semana que estas famílias estão impedidas de exercer a pesca. A situação levou uma equipa multissetorial a intensificar esforços para conter o derrame e avaliar os impactos ambientais e sociais na região. Esta rede de pesca já não pode ser usada. Está impregnada de crude. O seu proprietário, tal como vários outros pescadores afetados, conta os prejuízos um a um. Equipamentos perdidos, dias sem pesca e noites de incerteza sobre o futuro. O derrame aconteceu no alto mar, na bacia do Congo, mas até agora ninguém assumiu a responsabilidade. A rede no mar está cheia de olhos e as nossas anzóis estão cheias ficaram dentro do mar, não está a aparecer agora. O derrame de lama à base de óleo pode ser resultado de descargas operacionais em plataformas offshore. As comunidades pescatórias do Quinzao, no município do Tomboco, e Manga Grande, no Calo, estão entre as mais afetadas. Já não estamos a fazer quase nada, não estamos a pescar, porque nós pescamos lá no alto mar. E esse óleo é a partir de lá do alto mar. Esse bocado que estão a ver aqui é quase nada. Lá tem mais. E há 4 dias para trás tivemos que tirar todas as redes para fora, para não continuarmos a perder a gasolina, porque é quase, estão a trabalhar sem rendimento. Na localidade do Manga Grande, há mais de 7 dias que muitos pescadores já não se fazem ao mar. Aquela praia dos pobres lá, do sonho, não é que todo mundo vai lá tomar banho, fazer a praia melhor é essa aqui. Que concloba, Mangueiranda, Quelo e o Sonho. E essa praia que está estragada. Uma equipa conjunta do Ministério do Ambiente, dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis já está no terreno. Recolheram amostras de água e do óleo para identificar o promotor pelo derrame e responsabilizá-lo pelos danos causados. São notificadas as operadoras que operam neste perímetro para aferir qual é a empresa petrolífera que está trabalhando nesta zona, para então ser responsabilizado aqueles pequenos danos que aqui pode-se encontrar. A população pesqueira da orla aqui, desde as praias do Quinzao, Mbuamoio e outras, que conseguimos ver aí alguns danos com material de pesca. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros desaconselha o consumo de peixe que pode estar contaminado. Ou aquele peixe não é bom para o consumo humano, pode prejudicar ou fazer mal à saúde humana. Neste momento não está se realizando nenhuma atividade. Acho que só os que estão mesmo lá dentro, que estão lá, que não sabem das situações, que continuam a trabalhar. Enquanto o petróleo continua a manchar a costa, os pescadores estão de braços cruzados. Olhamos agora para a avaliação que é feita às empresas nacionais prestadoras de serviços no setor petrolífero, que garantem apenas cerca de 12% das operações, segundo a consultora Ernst Young. O conteúdo local continua a ser tema fraturante no setor petrolífero. As empresas angolanas prestadoras de serviços clamam por mais espaço
num setor onde ocupam apenas 12% do volume das operações. Aquilo que temos observado é que, e aquilo que nos chega de informação, é que há alguns fatores que condicionam, de certa forma, um arriscar por parte dos investidores, quer sejam eles angolanos ou estrangeiros, e nessa medida os investidores podem se inibir um pouco mais de fazer esses investimentos. Estamos a falar aqui da questão cambial, da questão fiscal também, onde seria importante haver aqui uma discussão com o setor, fazerem-se alguns ajustamentos. Obviamente que evoluiu-se muito nos últimos anos e temos hoje um sistema, por exemplo, fiscal muito mais moderno. E diante das fraquezas reconhecidas, as empresas nacionais prestadoras de serviços nos petróleos procuram cada vez mais concertação, visando aumentar a fatia no bolo do conteúdo local. Quando falamos do conteúdo local, estamos a falar de empregabilidade. Empregabilidade não só em termos de termos mais pessoas no trabalho, mas também no processo de melhor qualificar os nossos técnicos angolanos, por um lado. É importante também nós abordarmos o tema da transferência tecnológica. O conteúdo local, o desenvolvimento de um setor, no caso do setor petrolífero, existe também que tenhamos presente a transferência, o aprendizado tecnológico para que realmente a nossa prestação seja cada vez mais eficiente, mais segura e claro, com maior capacidade de criar riqueza. É importante também que tenhamos aqui a capacidade de gerar dinheiro e podermos transacionar dinheiro ou finanças, e é importante que as empresas angolanas tenham capacidade de mais e mais adquirirem independência económica e independência financeira. Os temas à volta do conteúdo local foram abordados neste encontro denominado AICIPA 10, organizado pela Associação das Empresas Prestadoras de Serviços no setor dos petróleos. Por conveniência de serviço, o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, nomeou hoje Neuza Janaína Félix Caetano Dias dos Santos para o cargo de Comissária-Geral Adjunta de Angola na Expo Yokohama, Japão 2027. Veni Creator Spiritus. O Presidente da República, João Lourenço, orientou esta sexta-feira uma reunião dedicada à preparação da visita oficial do Papa Leão XIV a Angola, um evento de grande significado religioso, diplomático e cultural para o país. Durante o encontro foram avaliados os principais aspectos logísticos, de segurança e de mobilização institucional, com destaque para a coordenação entre os diferentes órgãos do Estado e a Igreja Católica, visando garantir o sucesso da visita papal. A reunião serviu igualmente para alinhar o programa oficial, incluindo possíveis encontros com autoridades, líderes religiosos e sociedade civil, bem como momentos de celebração e oração que deverão marcar a passagem do Santo Padre pelo país. E cerca de 40% das escolas católicas estão localizadas em África, uma realidade que reforça a atenção do Papa Leão XIV à educação. A sua viagem apostólica a alguns países africanos estará, por isso, focada também na área da formação integral do homem, segundo o Dicastério para a Cultura e Educação da Igreja Católica. Nasceu na Ilha da Madeira, Portugal. É teólogo, poeta e intelectual católico. O cardeal José Tolentino de Mendonça assume o dicastério para a cultura e a educação do Vaticano há 4 anos. Homem de letras, viveu na cidade portuária de Lubito, província de Bengala, no período 1965-1975. Fez a sua primeira comunhão na paróquia de São Pedro, no Liro. Entende que a cooperação Angola-Vaticano assenta na doutrina social da Igreja Católica, que tem como um dos pilares a qualificação de quadros. Toma como exemplo a UCAN, que se tem afirmado no panorama internacional. Penso que é um orgulho muito grande pensar este contributo que a Igreja Católica dá ao povo angolano. Família, escola e Estado podem formar homens capazes de ter protagonismo na história
e servir melhor à sociedade. Daí o desafio que a Igreja Católica abraça de ser denominador comum. O Estado é uma referência da coesão nacional, da sua identidade, e a Igreja procura sempre, num diálogo muito próximo, muito aberto, muito franco, com os responsáveis e decisores políticos, estatais, procurar formas de colaboração, porque, claro, é preciso que tudo possa convergir para a realização do bem comum. Conhecendo a realidade africana, o Vaticano tem na sua base de dados um registro de 40% das escolas no continente berço. Quer dizer, a educação católica é uma educação presente no continente africano. E nós queremos continuar a servir bem a África, e queremos dar a liderança, o protagonismo ao continente africano, e queremos que as igrejas africanas, as populações africanas, os jovens, possam encontrar respostas educativas que potenciem os seus sonhos. O Papa Leão XIV está ciente do desafio que é a educação em África. Por isso, leva uma mensagem de esperança. A sua bagagem para esta visita a Angola e a alguns países africanos, o Papa Leão XIV leva alguma coisa que lhe está muito no coração, que é o projeto educativo. O Dicastério para a Educação e para a Cultura trabalha com as conferências episcopais africanas. A Igreja de Roma reconhece que o catolicismo angolano tem forma própria. Na alegria e na autenticidade do seu catolicismo, Angola é de facto um motor e um testemunho muito importante. Por isso, na sua primeira viagem à África, o Papa Leão também quis ir a Angola para dizer obrigado e para potenciar um esforço grande que os angolanos fazem para construir um país tão belo, tão prometedor como Angola é, e para viver aquelas 3 palavras que fazem parte do lema da viagem: a palavra esperança, a palavra reconciliação e a palavra paz. Esta viagem apostólica assenta na mensagem de esperança, reconciliação e paz. Edilson Pedro e Chiesa Silvestre, TPA, no Vaticano. E o espaço que vai acolher a missa campal do Papa Leão XIV na centralidade do Quilamba está praticamente concluído. Segundo o Grupo Arena, faltam apenas alguns detalhes a serem finalizados. Centenas de homens e mulheres trabalham para que o local que vai receber a missa campal a celebrar pela sua santidade Papa Leão XIV esteja preparado a tempo. Aqui serão esperados milhares de fiéis católicos e não só. Mais de 250 pessoas aplicam o que sabem. Temos estado aqui nas últimas 3 semanas, dia e noite, a dar empenho, a fazer tudo para chegarmos aos 100% 9 dias antes do evento. Então, nesta fase, nós temos o evento entregue, simplesmente temos o pessoal aqui a fazer engalanamento, a terminar os tecidos, a fazer a decoração. Segurança e conforto são aspectos que estão a ser cuidados ao detalhe para que tudo ocorra decentemente. Nestas 3 semanas temos feito reforços estruturais a cada 10 metros para suportar um evento desta dimensão. Neste último sábado fizemos testes com as chuvas e ventos fortes que aqui tivemos e, graças ao empenho e colaboração de todos os nossos trabalhadores, temos uma estrutura segura e fixa. Sobre a montagem do som, Érica Neto revela que a estrutura que vai suportar as colunas e outros acessórios já estão preparados. Neste momento temos os PAs montados para a equipa de som. Próximo do dia é só chegar e pousar. É claro que temos que nos preocupar com as chuvas, porque caso não fosse uma época de chuva, já teríamos tudo
todo o som montado. Neste momento temos os PAs, a cabelagem passada, as estruturas a 100% prontas. A visita de Sua Santidade Papa Leão XIV ao nosso país é aguardada com grande entusiasmo e é considerada uma oportunidade de fortalecer a missão evangelizadora, promover a paz e incentivar a coesão social em Angola. Veni Creator Spiritus. Entretanto, o Conselho de Igrejas de Reavivamento de Angola aguarda com expectativa a visita do Santo Padre a Angola e acredita que ela vai marcar a vida religiosa e social no país. O presidente do Conselho de Igrejas do Conselho de Reavivamento de Igrejas de Angola esteve hoje na Assembleia Nacional, onde apresentou as preocupações sociais que afligem algumas famílias a nível das diferentes comunidades do país. Zunzi António, presidente do Conselho de Igrejas de Reavivamento de Angola, foi à Assembleia Nacional para apresentar-se um conjunto de situações de natureza social que têm estado a preocupar algumas famílias em Angola. Pedimos que eles reforçem as visitas nas esquadras policiais, saber as condições, como estão, e dentro deles as condições da vida daqueles esquadras. E também as visitas nos centros de saúde, que não só os hospitais grandes, mas nos centros de saúde que se encontram nos bairros. É importante saber as condições, se tem energia, se tem medicamento. Preocupado, mas também com os olhos postos na visita do Papa Leão XIV, Zunzi António diz que o Conselho de Igrejas de Reavivamento de Angola está expectante com a terceira visita de um Papa a Angola, o que consolida a posição do país no contexto mundial e que marcará a vida religiosa e social do país. O reverendo do Cira sublinhou ainda que a presença do Santo Padre será uma bênção para os angolanos. A palavra de Deus diz que onde a planta dos pés do homem de Deus pisa é abençoado, e eu acredito que a sua presença é uma bênção, porque a nossa missão é moralizar a sociedade. As declarações das suas orações para a nação angolana será uma maravilha para nós e vai trazer saúde em todos os setores de nós, o povo angolano. E aqui penso que a comissão que estão a trabalhar, seria muito bom, aproveito, pedir que envolvendo as instituições eclesiásticas, porque não é só a católica que está a receber o Papa, mas sim é todo o povo angolano, que somos quase 95% somos cristãos. O Cira diz estar de braços abertos para se juntar aos demais fiéis na recepção do Papa. Pausa nas notícias para o primeiro intervalo. Até já. E regressamos para o segundo bloco de notícias no Telejornal. O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas orientou a 7ª cerimónia de condecorações do subsistema militar da Medalha Militar, do Tempo de Serviço e a Medalha Comemorativa das Forças Armadas Angolanas. Altino José dos Santos enalteceu o contributo dos militares na defesa da pátria e da manutenção da paz. Da bravura ao reconhecimento. Os anos de defesa da pátria e a manutenção da paz estão agora eternizados no livro de honra e na galeria dos combatentes da liberdade. Por delegação de competências, o ato foi presidido pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, o general da Aviação Altino José dos Santos, que enalteceu o papel dos efetivos na garantia da soberania nacional e no cumprimento das missões, no âmbito das condecorações do subsistema militar, com a Medalha Militar do Tempo de Serviço e a Medalha Comemorativa das Forças Armadas Angolanas. Tendo sido institucionalizado o sistema de condecorações militares das Forças Armadas Angolanas, visando reconhecer os feitos e méritos dos seus membros para a defesa militar da pátria, garantia da ordem constitucional e unidade nacional, fatores preponderantes que culminaram com a conquista da paz e da reconciliação nacional,
convindo prestar especial reconhecimento, promover a atração e incentivo das carreiras militares. Mais de 400 efetivos, entre generais, oficiais e sargentos, foram distinguidos no dia em que alguns reencontraram antigos colegas de trincheira. Muito feliz, não contava, foi uma surpresa. Depois de muito tempo de serviço e ser indicado hoje para receber esse medalhão, que para mim significa muito. Fui distinguido com a medalha de tempo de serviço primeira classe. Ao longo desses anos temos contribuído com o nosso saber para o desenvolvimento das Forças Armadas e, chegado a este momento, com este reconhecimento, sentimos-nos bastante congratulados. O brigadeiro Jacinto Lima, segundo comandante da região militar de Luanda, enaltece a iniciativa que outorga efetivos na reforma e no ativo. O brigadeiro Jacinto Lima exorta os jovens a não ingressarem às fileiras das Forças Armadas angolanas como forma apenas de suprir a necessidade de emprego. Servir as Forças Armadas é um dever patriótico e, portanto, não devemos vir para as Forças Armadas apenas com o sentimento de, portanto, conseguir um emprego, mas sim servir a nação. Hoje, os jovens com a carência de emprego têm a sensação de que, portanto, as Forças Armadas é apenas um sítio para irem e conseguirem o primeiro emprego, mas não é isso. O Exército, como escola da vida, fez destes homens figuras emblemáticas da história militar do país. A Ombala Mbalundo foi elevada à categoria de Património Histórico-Cultural da província do Huambo, numa cerimónia presenciada pelo governador Pereira Alfredo. De visita ao município do Bailundo, o governador inaugurou também o novo edifício de apoio à administração local. Reza a história que a Ombala Mbalundo representa a defesa dos hábitos e costumes dos povos ovimbundo. Daí ter sido elevada à categoria de Património Histórico-Cultural. Ao elevarmos a Ombala e Ombalundo à categoria de Património Histórico-Cultural, estamos a reconhecer perante Angola e o mundo a riqueza da nossa história, a dignidade das nossas tradições e a importância da nossa cultura para as gerações presentes e futuras. Este ato não é apenas simbólico, é também um compromisso de proteger, valorizar e transmitir este legado aos nossos filhos e netos. O diretor do Gabinete Provincial da Cultura e Turismo esclarece os motivos que concorreram para a referida elevação. São considerados critérios como a autenticidade, a relevância para a memória coletiva, a ligação às instituições tradicionais e o seu contributo para a afirmação da identidade nacional. Assim, o ato de encerramento desta placa não é apenas simbólico. Ele consagra o reconhecimento oficial deste importante sítio e reafirma o compromisso do Executivo com a salvaguarda do património cultural nacional, garantindo a sua transmissão às gerações presentes e futuras. A ocasião foi aproveitada para o governador Pereira Alfredo reforçar o apelo ao envolvimento de todos na preservação dos monumentos e sítios. Vamos continuar com esse trabalho, não só aqui na Ombala, Mbalundo, mas também em outras localidades da nossa província que mereçam esta classificação. Se é verdade que esta Ombala já é famosa pela sua história e pela sua riqueza cultural, agora que lhe é conferida este local, este sítio histórico nacional, ganha ainda mais e maior relevância do ponto de vista cultural. Para uma melhor prestação do serviço público, o Bailundo ganhou um novo edifício de apoio administrativo, construído no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. Em jornada de campo nesta localidade, o governador do Huambo visitou também a Escola Primária Calandula, número 2. Que vai beneficiar de obras de reabilitação e ampliação.
22 residências foram destruídas por uma ravina de grandes dimensões no bairro Cangalo, arredores do Cuito. Por causa das intensas chuvas que caem sobre a capital do Bié, a ravina está a progredir rapidamente e a deixar cerca de outras 16 casas em risco. Como resultado das fortes chuvas, a estrada que dá acesso ao rio com o mesmo nome transformou-se em uma ravina com aproximadamente 15 metros de profundidade e 25 de largura. Ravina que nas últimas 24 horas engoliu 22 residências, deixando ao relento igual número de famílias. O ano passado, 2023, é quando a minha casa entrou já. Fiz o bate-chapa aqui, o bate-chapa também entrou, mas assim, estava aí nessa casa, também entrou mais outra vez. As noites transformaram-se em incertezas para estes populares. O risco está à espreita. Ninguém dormiu, não se dorme, não se dorme. Das 6 às 18, a coisa que eu posso dizer, das 18 às 6 da manhã. Vão dormir aonde? Se as casas estão aí. Não dá para dormir. A casa vizinha foi, você vai dormir lá dentro do casa? Não pode. Pode acontecer contigo. Para muitos, a prioridade é tirar o pouco que restou para se mudar em casa de famílias em outras zonas. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros trabalha neste e outros bairros do Cuito para avaliar os danos causados pelas fortes chuvas que se abatem sobre a capital biana. O governo do Bié garante apoio às famílias sinistradas. Estamos a ter também para aquelas habitações construídas com material local e estão a apresentar defeitos e muitas delas estão a ruir, que é o caso destas que de facto ruíram. Como se sabe, sempre que há portanto uma situação dessas, aciona-se portanto a comissão que atende às calamidades naturais, portanto a Comissão de Proteção Civil. E é dentro desta comissão que quer os serviços da administração municipal, como também do governo provincial, estão atentos a esse fenómeno e estamos a nos organizar para podermos acudir a estas famílias para minimizar, portanto, a situação que estão a enfrentar. As famílias foram sensibilizadas a deixarem de construir em zonas consideradas de risco. E cerca de 3.000 famílias no bairro da Baia, município de Calumbo, já têm energia elétrica da rede pública. O ato simbólico do arranque do PT da ENDE foi testemunhado pelo governador Ausílio Jacob. A boa nova chegou no seio desta população que deixa de pagar somas elevadas de dinheiro para ter a energia em sua casa. Cerca de 200 mil kwanzas para o contrato e mais de 10 mil kwanzas por mês é o valor que cada família desta comunidade pagava aos PTs privados para o consumo da energia. Situação invertida ao anoitecer desta quinta-feira, com o acionar do botão deste PT público que, doravante, passa a fornecer a energia elétrica a mais de 3.000 famílias do bairro Baia A. Estamos aqui a caminho de 8 anos à espera desta luz. E hoje, felizmente, a luz chegou. Nós não podemos aceitar que o cidadão viva pagando energia cujo custo não é verdadeiro. Porque isso é tarefa do Estado. O cidadão não pode pagar energia a custos elevados quando é responsabilidade do Estado dar energia ao povo. Eu sei que também há aí alguns colaboradores nossos da administração e da ENDE e alguns coordenadores das comissões de morador que também estão metidos lá no negócio. Porque não querem pensar no bem de todos. E então aquilo que nós uma vez anunciamos que vamos combater os PTs privados não foi brincadeira. Nós vamos continuar a ir atrás dos PTs privados para desaparecerem. Sei que aqui há um PT na zona 3 e na zona 4 que também estão com o mesmo problema. Nós também vamos desativar o PT privado e vamos transformar em PT público. Em conversa aberta com os cidadãos, o governante deixou inúmeras garantias de ações que se vão refletir positivamente no seio destas famílias face ao PIAC, Programa de Intervenção de Assistência Comunitária.
E seguimos para o Kwanza Sul, onde as obras de acabamento das futuras instalações do Instituto Superior Politécnico deverão terminar em 4 meses. A garantia do Ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação no final da visita que efetuou às futuras instalações deste Instituto. Fissuras em tudo quanto é canto, obrigando o encerramento de algumas salas de aula devido ao perigo que o mesmo representa. É o cenário visível nas instalações do Instituto Superior Politécnico do Kwanza Sul. As atuais instalações onde funciona o Instituto Superior Politécnico do Kwanza Sul há 18 anos estão em estado precário, de tal forma que já não respondem à qualidade do ensino superior, nem à demanda pela procura, não é a demanda pela oferta formativa. Esta é uma situação com dias contados, pois os trabalhos de acabamento e apetrechamento das futuras instalações do Instituto Superior Politécnico do Kwanza Sul encontram-se a um ritmo acelerado. Sim, cerca de 3, 4 meses, estando regularizada a parte financeira, nós já assumimos que iremos concluir a empreitada. Quando tudo estiver concluído, a instituição de ensino superior vai passar das atuais 9 salas de aula para 17, elevando a sua oferta formativa para 2.500 estudantes. Em visita de trabalho de 2 dias ao Kwanza Sul, o Ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação visitou as futuras instalações do Instituto Superior Politécnico do Kwanza Sul e sublinhou as valências do projeto. Estamos a falar da capacidade, do aumento da capacidade instalada e, portanto, aumentando a capacidade instalada, a possibilidade de trazer novos cursos também é maior e a possibilidade de atender um número maior de estudantes também é maior. Do ponto de vista daquilo que é o dimensionamento atual do Instituto, nós temos uma população de aproximadamente 1.300 estudantes e a capacidade que será instalada depois desta obra estar concluída e ser entregue será de aproximadamente 2.500 estudantes. Questionado sobre a previsão de se instalar uma universidade a nível da província do Kwanza Sul, o ministro Alba. A questão terá que ser bem equacionada no sentido de ser integrada nos planos de desenvolvimento nacional. Ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação cumpre uma agenda de trabalho de 2 dias à província do Kwanza Sul. Nos próximos tempos, técnicos do Tribunal de Contas de Angola vão poder fazer especialização no Brasil e também no país. A intenção resulta de um acordo de cooperação assinado entre a Corte de Controlo de Finanças Públicas de Angola e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas no final da jornada científica realizada em Luanda. As comunicações no terceiro e último dia da jornada científica incidiram sobre a saúde oral, sustentabilidade ambiental e reforço do controle externo na fiscalização das contas públicas. A responsabilidade fiscal e os desafios da modernização dos sistemas de auditoria tornaram-se indispensáveis no combate aos atos de corrupção. Os oradores assinalaram como sendo de capital importância as reflexões científicas e a troca de experiências para uma gestão mais eficiente dos recursos. Que o Tribunal de Contas também comece a olhar, comece a prestar atenção e, se calhar, ter uma intervenção nas políticas que não foram feitas ou que foram feitas e estão a ser mal executadas. Angola passa a fazer parte da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil e, nos próximos tempos, técnicos do Tribunal de Contas de Angola farão especialização no Brasil ou no país, fruto do acordo assinado entre a Corte Judicial que exerce o controle financeiro e o Tribunal de Contas do Estado de Amazonas do Brasil. O evento contou com a participação de cerca de 40 entidades. A gestão das finanças públicas se desenvolve no respeito pela legalidade, pela responsabilidade e pela transparência. A jurisdição financeira é, antes de mais, uma jurisdição especializada e altamente técnica. Exige aprofundado conhecimento jurídico, domínio das finanças públicas e rigorosa compreensão do funcionamento das administrações públicas. O ciclo de debates encerrou com a expectativa de que as recomendações apresentadas possam contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas e uma gestão mais transparente. Um tribunal jovem, aparentemente, mas para nós, com alguma idade, face à sua maturidade e face a toda a desenvoltura
técnica, científica, que tem vindo a empenhar, fruto de uma cooperação muito saudável com vários tribunais de contas do mundo, com a Intosai, a entidade internacional que rege os tribunais de contas, com a Afrosai. O juiz conselheiro, presidente do Tribunal de Contas, quer cidadãos mais participativos na aplicação dos fundos públicos. O nosso tribunal hoje é muito mais, creio eu, muito mais reputado a nível internacional, se calhar, muito mais conhecido a nível internacional do que aqui no nosso país. E nós queremos que a nossa atividade aqui no nosso país também seja muito conhecida. O Tribunal de Contas tem de ser amigo do gestor, tem de estar próximo do gestor, tem de estar próximo da gestão, tem de cooperar para a boa gestão, para a boa governança das finanças públicas. Esse é que é o objetivo final e principal do Tribunal de Contas. A parceria entre os tribunais de contas está mais sólida em ambiente de troca de lembranças. Nos minutos que seguem, vamos olhar para a previsão do tempo. São só previsões que apontam chuva para quase todo o território nacional. Futebol mundial e reforça o prestígio da arbitragem nacional no panorama internacional. O árbitro assistente angolano Gerson Emiliano dos Santos integra a lista de 170 juízes para o Campeonato do Mundo de Futebol, representando Angola pela terceira vez consecutiva na maior cimeira de futebol depois das edições de 2018 e 2022. A lista de árbitro consta do site da Federação Internacional de Futebol Associado, sendo 52 principais, 88 assistentes e 30 oficiais para vídeo árbitros que terão a missão de fiscalizar os 104 jogos, envolvendo 48 seleções de 11 de junho a 19 de julho deste ano, em simultâneo nos Estados Unidos da América, Canadá e México. Integrante da categoria FIFA desde o ano 2019, Gerson Emiliano representou igualmente ao mais alto nível a arbitragem angolana nos Mundiais de 2018 na Rússia e 2022 no Catar. O assistente vem se destacando dentro e fora do país, tendo merecido mais uma vez a confiança do órgão reitor do futebol mundial para estar na maior prova de futebol. Do seu currículo internacional constam também atuações nos campeonatos do mundo em Sub-17 em Chile em 2025 e Sub-20 Coreia do Sul no ano 2017, além da Taça das Nações Árabe no ano 2021. No continente africano, Gerson Emiliano participou nos campeonatos das Nações de 2013 na África do Sul, 15 na Guiné Equatorial, 17 no Gabão, 19 no Egito e 2022 nos Camarões. Com esta nova nomeação, o árbitro reafirma o estatuto de profissional angolano com um dos currículos mais sólidos de sempre na arbitragem, sendo uma referência do país nesta área. Sorte de frente teve o também árbitro angolano assistente Ivanildo Lopes, que, apesar de constar entre os pré-selecionados da Confederação Africana de Futebol, não integrou a lista final. Importa referir que a Argélia, Marrocos e Egito são os países africanos que deram mais assistentes com 2 cada. E quanto aos árbitros principais, o continente africano tem um total de 7. Por cá, a escolha de Aliou Cissé para o cargo de selecionador de Angola parece reunir consenso entre homens do futebol e antigos internacionais dos Palancas Negras. Aliou Cissé assume o comando da Seleção Nacional de Angola, num contrato de 4 anos. Não se trata de um nome qualquer, mas sim de uma figura de peso.
Após a contratação de Aliou Cissé, Agostinho Tramagal acredita que tenha sido uma boa escolha e espera por um projeto a longo prazo. Creio que tem currículo, sobretudo africano, para estar frente à nossa seleção. Uma seleção que precisa se reabilitar, precisa de vencer, precisa de continuar nos canes e, obviamente, pensar também no próximo Mundial. Se é um projeto a longo prazo, se é bem-vindo, porque os projetos não podem ser curtos. É bem-vindo, vamos apoiá-lo, nós somos angolanos, somos treinadores e creio que nessa qualidade só temos que parabenizar, porque algum dia tínhamos de ter um treinador, seja ele internacional como nacional, e o que caiu foi para o CC, então está de parabéns ao CC. Ex-jogadores que trouxeram inúmeras alegrias aos Palancas Negras mostraram-se otimistas após o anúncio, mas acreditam que será necessário tempo para que os resultados apareçam. Acredito que sim, é uma mais-valia. Agora é claro que não basta só termos o Aliou Cissé cá, é importante também as condições estarem ali associadas, e se assim acontecer tenho plena certeza que os bons resultados irão aparecer com o tempo. É uma contratação acertada com certeza. Vamos receber o treinador, vamos dar o nosso apoio, o nosso suporte naquilo que o treinador precisar, e estamos todos aqui imbuídos no mesmo diapasão. E nós acreditamos que com o Aliou Cissé no comando da seleção de Angola, a revolta da seleção nacional irá voltar novamente num terreno com um tempo de trabalho que vamos ter que deixar mesmo o Aliou Cissé comandar o seu trabalho e bem. Eu acho que com o apoio dos jogadores facilmente vamos conseguir, o Aliou Cissé vai conseguir implementar aquilo que são as suas ideias. O franco-senegalês de 50 anos comandou o Senegal em 6 fases finais de grandes competições, 2 mundiais e 4 taças de África das Nações, tendo conquistado um CAN e um CHAN. Aliou Cissé começa a preparar-se já para os compromissos da seleção de Angola no mês de junho. E voltamos a tentar o contacto com a Chiesa Silvestre a partir do Vaticano. Olá, Chiesa, uma vez mais boa noite. Perguntava-te em instantes de que forma é que essa situação de guerra no Médio Oriente tem estado a ser abordada aí pelos jornalistas e por todo o Vaticano, e de que forma é que este processo que antecede a visita do Papa Leão XIV tem estado a ser preparado na sua visita a Angola. A Chiesa Silvestre, não sei se me consegue ouvir. Chiesa, boa noite, não sei se me consegues ouvir. Aqui a comunicação com alguma dificuldade a ser feita neste contacto em direto que pretendemos fazer com a jornalista Chiesa Silvestre, que acompanha todo o processo preparatório que antecede a visita do Papa Leão XIV. Boa noite, Chiesa. Boa noite, Fernanda Manuel, também aos nossos telespectadores. É verdade, esta visão do Papa Leão XIV de apelar para a paz tem sido passada nos vários discursos que tem estado a fazer, para que os políticos abracem a mesa das negociações, principalmente neste conflito mais recente que opõe os Estados Unidos da América, Israel ao Irão, para que esgotem todo o diálogo, que se sentem para que possam chegar a um consenso para que a paz chegue de facto. E por exemplo, o Papa Leão XIV convidou os fiéis católicos a estarem amanhã na Basílica de São Pedro para uma vigília de orações pela paz. E nós estamos aqui, vamos justamente refletir sobre esta vigília que vai acontecer amanhã na Praça de São Pedro. Nós estamos aqui hoje na paróquia de Nossa Senhora de La Saleta. Esta paróquia é administrada por um angolano, o único que tem sob a sua tutela uma paróquia aqui em Roma. Vamos falar com o Padre Nito Elias. Senhor Padre, muito boa noite. Até que ponto é que uma vigília de orações ajuda a acalentar as almas, a tensão num momento de crise e de conflito? A oração tem muito poder. Justamente hoje, o Evangelho de hoje falava da pesca milagrosa.
A oração é quê? É entrar em contato com Deus, ouvir aquilo que nos diz, e muitas vezes pensamos que já não serve para nada, mas basta dar-lhe atenção, deixar que se cumpra na nossa vida, as coisas mudam radicalmente. Portanto, isso conseguimos perceber a vontade de Deus na oração. E esse convite que o Papa fez a todos os cristãos, nós aqui de Roma, a estarmos pessoalmente na Praça de São Pedro para a vigília de oração, é justamente para fazermos uma corrente de oração, pedirmos a Deus esse grande dom da paz que Ele já concedeu aos homens, para que de facto consigamos desamarrar os nós dos corações e restabelecer essa paz que é muito necessária para a nossa humanidade. Muito bem, esta vigília de oração pela paz no mundo vai acontecer amanhã às 18 horas de Roma e 17 horas de Angola, e nós, Televisão Pública de Angola, para a cobertura deste evento. Mais do que isso, há também esta movimentação que vai ser feita pelo Papa. O Papa vai ficar 10 dias fora do Vaticano, vai visitar Angola, Argélia, Camarões e Guiné Equatorial. Nós vamos fazer este percurso no avião papal. Senhor Padre, é angolano, até que ponto é que olha para esta prioridade feita neste seu pontificado, nesta primeira viagem, a mais longa do Papa Leão XIV ao nosso continente e especialmente ao nosso país? Olho com muita satisfação e também gratidão. Satisfação por ter Angola no meio desses países, os primeiros a serem visitados em África. E aí agradeço a nossa diplomacia, quer da parte da Igreja, quer da parte do Estado, que no momento oportuno teve a perspicácia de introduzir-se nesta primeira viagem. Mas também ao lado da alegria, ao lado do orgulho de ser angolano, está também uma preocupação, o modo como vamos acolher, não tanto como vamos acolher em termos eufóricos, mas como vamos depois regurgitar a mensagem que o Papa deixará para nós. Sabemos que poderá falar da paz, que é o tema da atualidade, poderá falar da juventude, poderá falar do ambiente, todos esses temas depois têm que ter eco na nossa vida como angolano. Refleti-los e fazê-los uma praxis para que possamos sair dos discursos para a vida prática. Esta é a preocupação. Senhor Padre, muito obrigada. Vamos estar juntos durante estes dias e até a próxima oportunidade. Não vai estar certamente nesta viagem apostólica a Angola? Não, infelizmente não. Fico aqui a tomar conta da paróquia, mas espiritualmente sou sempre angolano. Muito obrigada. Então falávamos com o Padre Nito, que tem aqui sob sua jurisdição uma paróquia, está a administrar esta paróquia. A Chiesa Silvestre já a concluir o seu raciocínio sobre este direto agora no telejornal, a dar-nos conta de tudo o que está a acontecer no Vaticano. O Papa Leão XIV, como já sabemos, vai fazer um périplo por 10 dias por África. Angola faz parte destes 4 países que o Santo Padre vai visitar a partir do dia 18. E a Televisão Pública de Angola, naturalmente, estará empenhada do início ao fim desta visita do Santo Padre ao nosso país. E eu fecho o telejornal. Boa noite, tenha um bom fim de semana.